A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você está prestes a ouvir uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras. Mas o que seria essa série? Seleção Paulista dos Craques de Outrora? Bom, eu sou pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA USP. Meu pós-doutorado se intitula Futebol não é só no gramado, a narrativa no radiodrama esportivo de Estevan San Girardi, tendo como supervisor o professor Dr. Eduardo Vicente. Ora, tendo o mote posto inverso pelo jingle de abertura do show de rádio, que afirma que o futebol não é só no gramado, eu quis demonstrar que Estevan San Girardi e sua equipe desenvolveram uma narrativa inteira, com personagens e mundos possíveis, unindo elementos performativos da tradição humorística do rádio brasileiro, da cena radiodramática paulistana e da comunicação esportiva e do próprio futebol em si. Para minha reflexão teórica, eu utilizei teóricos da dramaturgia, da pragmática, da narratologia, da psicanálise, e eu verifiquei como Estevan San Girardi construiu um rádio de autor que coloca o futebol enquanto uma centralidade de mordidura, e um tecido ficcional que trabalha o real, o verossímil, o imaginado e o inventado, sem distinção alguma. Assim, um dos meus resultados de pesquisa é essa série radiofônica, Seleção Paulista dos Craques de Outrora, onde coloco à prova o que encontrei na minha pesquisa de pós-doutorado, bem como coloco em prática aquilo que teorizei e refleti de acordo com o meu olhar de mundo. Para mim, Estevan San Girardi foi um dos pioneiros do rádio de algo que chamam nos estudos ficcionais de processo historicizante. Sim, historicizante de história com E, para distinguir daquele historicizante da famosa história com H. A palavra história, com E, representa a tradução possível do inglês story, que indica as narrativas que necessariamente não são históricas, englobando algum grau que seja de ficção, seja de subjetividade ou mesmo de imaginação. O processo historicizante seria você observar a história com H e fazer uma história com E. Tem gente que chama isso de ficção histórica, mas eu acho até válido. No entanto, vale a pena retomar o uso da palavra história com E. É algo importante num mundo cada vez mais carente de narrativas. Isso faz essa minha ideia de processo historicizante entrar no campo dos estudos do storytelling, que para muitos foi fundado por Walter Benjamin em seu texto O Narrador, que em inglês é chamado de The Storyteller, ou seja, o contador de histórias. Assim, Estevan San Girardi fez um processo historicizante no show de rádio, porque ele conta, usando o radiodrama movido por personagens que são mascotes sonoros dos times de futebol de São Paulo, fatos ocorridos no jogo de futebol que acabara de acontecer. Algumas vezes, o show de rádio era transmitido no intervalo, contando as interações dos personagens sobre os eventos do primeiro tempo. Era uma maneira muito dinâmica de fazer rádio esportivo, e especialmente fazer jornalismo esportivo. Na minha opinião, Estevan San Girardi e equipe foram para o rádio que Tomás Mazzoni, Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, José Roberto Toreiro foram para o texto escrito de futebol. Todos são grandes exemplos do que chamamos normalmente de cronistas esportivos. No entanto, para o meu pós-doutorado, não bastava estudar o show de rádio Estevan San Girardi e teorizar isso de processo historicizante. Eu precisava fazer esse storytelling sonoro. Eu precisava criar essas histórias com E sobre o futebol. Eu penso em 4 motivos, 4 justificativas provocadoras. Programa Universidade 93,7. Primeiro, isso era necessário para mostrar que o processo não era simplesmente uma genialidade autoral do Estevan San Girardi, mas sim um procedimento, quase uma estilística, logo possível de ser encontrada em mais autores, bem como repetida. Segundo, isso era necessário para mostrar que a mídia sonora está mais viva do que nunca. Desde o meu doutorado, que eu defendi na ECA USP em 2013, defendo que o rádio não morreu. O aparelho de rádio pode morrer, mas o rádio como linguagem midiática sobreviverá sempre. Basta ver os podcasts de agora. Terceiro, isso era necessário, né? É necessário que é possível fazer ficção sonora. Que esse mundo de ficção sonora, de radiodrama, não é restrito àquela era de ouro do rádio dos anos 30, dos anos 40 do século passado, né? As suas radionovelas, tudo. É possível produzir
e ouvir personagens ficcionais no século XXI, seja no rádio, seja nos podcasts. E por fim, um quarto motivo, a ficção esportiva. Para mim hoje o futebol, melhor dizendo, o jornalismo esportivo de futebol está dominado por duas tendências. De um lado, pelas brigas de opinião vazia das mesas redondas. De outro lado, pelos números sem sentido de biometrias ou de jogadas táticas. Parece que aquela poesia dos cronistas esportivos não tem mais espaço. Com esses 4 motivos em mente, me veio a ideia de produzir a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. São 12 peças radiofônicas. 12 histórias de futebol feitas a partir da história de um craque do passado de um time paulista de futebol. Tudo dentro dos princípios do storytelling. Vamos entender um pouco desse projeto e como essa ideia de processo historicizante o tornou possível? A série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora são 12 peças radiofônicas de minha autoria. No entanto, qual o motivo desse número? 12 é o número de jogadores titulares do futebol mais o técnico. Assim, no conjunto da série, eu pude fazer uma seleção paulista funcional. Uma seleção paulista naquele molde antigo do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Os mais velhos devem se lembrar. Claro que muitos nomes e times não couberam em 12 lugares narrativos. Mas tentamos ser justos na medida do possível. E, claro, aqui é uma valorização do passado, não estamos falando de jogadores do tempo presente. A primeira história é de goleiro. Não estamos falando de qualquer goleiro, mas sim de Gilmar dos Santos Neves, campeão com o Brasil na Copa de 58 e 62. Falaremos sobre os tempos dele como júnior no Jabaquara, time da cidade de Santos. Quem nos conta essa história é o personagem Miguel, um jornaleiro de origem espanhola da Ponta da Praia em Santos. Já a segunda história é de lateral, talvez o maior lateral direito de todos os tempos, de Djalma Santos, astro da Associação Portuguesa de Desportos. Quem nos conta essa história é o personagem Manuel, um padeiro português fanático por futebol, morador do bairro da Parada Inglesa em São Paulo. A terceira história é de Beck, defensor de primeira, quase um super-herói dos gibis. E de arte, foi bicampeão pelo 15 de Piracicaba, e jogou mais de 500 jogos em 20 anos pelo time alvinegro. Quem nos conta essa história é uma releitura minha de um personagem que é praticamente um arquétipo do caipira paulista, o Nhoquim. A quarta história é de um zagueiro de classe. Urbano Caldeira marcou tanto o Santos Futebol Clube que virou o nome do estádio da vila mais famosa do mundo, sendo palco para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Quem nos conta essa história é o personagem Mãozinha, um feirante que vende peixe fresquinho, vindo das docas do Porto de Santos. Programa Universidade 93,7. Chegamos na quinta história da nossa série. Ela é de um século atrás, quando o volante ainda se chamava Center Half. E não vamos falar de qualquer camisa 5, não. Vamos falar de um que foi ídolo do Corinthians, capitão da seleção brasileira e que ainda desafiou o presidente da República em um jogo de futebol. Seu nome? Amilcar Barbuy. Quem nos conta essa história é o personagem Cigarrinho, um tributo a malandros paulistas famosos e todos corintianos do rádio brasileiro. A sexta história é de um pioneiro esquecido. Miguel do Carmo é considerado o primeiro jogador negro do futebol brasileiro, além de fundador da Associação Atlética Ponte Preta da cidade de Campinas. Quem nos conta essa história é o personagem Pedro, um mascate motorizado. Já a sétima história também nos fornece um lado diferente da introdução do futebol no Brasil e no estado de São Paulo. Vamos falar de Hans Noblin, um ponta que veio da Alemanha e não só fundou 2 times campeões paulistas, o Internacional de São Paulo e o Germânia, como criou o primeiro campeonato de futebol do Brasil. Quem nos conta essa história é o personagem Heinrich, um cantineiro alemão do bairro paulistano de Pinheiros. A nossa oitava história é de um craque máximo, Leônidas da Silva e sua vinda para o São Paulo Futebol Clube. Quem nos conta essa história é o personagem Advogado Canindé, baseado em um primeiro protótipo de mascote na imprensa esportiva para o tricolor do Morumbi, quando ele ainda jogava na chácara do Canindé, hoje campo da Portuguesa. Tal como não podia faltar, a nossa nona história é de um centroavante, o grande astro do futebol brasileiro. Falamos de Friedenreich, craque do Paulistano e do São Paulo, herói destemido tanto nos campos de futebol da América do Sul, como no campo da batalha da Revolução de 32. Quem nos conta essa história é o personagem Almeida, um poeta com alma bandeirante. A 10ª história é de um ponta de lança, hein? A posição normalmente dada para a camisa 10. Falamos de Pinga, jogador do Juventus da Moca, camisa 10 goleador, que vestiu a 10 da seleção brasileira antes daquele que seria seu dono definitivo, o Rei Pelé.
Quem nos conta essa história é o personagemzinho, um moleque bem travesso tal como o Clube Grená. Já a 11ª história era uma que não podia faltar, a história do atacante que é o pai do futebol brasileiro. Sim, ele mesmo, Charles Miller, craque do SPAC e do SPR, times da comunidade inglesa que sobrevivem até hoje no Nacional Atlético Clube. Quem conta essa história pra gente é o personagem Mr. Fowler. Por fim, a 12ª história é do técnico dessa maravilhosa seleção paulista de outrora, criada narrativamente por mim. É o técnico que elaborou o futebol bonito da Academia do Palmeiras. Ele que foi o técnico da seleção brasileira em um único amistoso do Mineirão. Ele que era, pasme, argentino. Estamos falando de Filippo Nunes. Quem nos conta essa história é o personagem Domenico Filippo, um dono de bar italiano fanático pelo antigo Palestra Itália. Pois bem, assim temos a série radiofônica Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Hoje você ouvirá um desses 12 programas. Caso você tenha perdido algum deles aqui na transmissão do programa Universidade 93.7 da Rádio USP FM, não se preocupe. Eles também estão disponíveis digitalmente. Uma das formas que você pode encontrar eles é no site Jornalismo Esportivo ECA USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo para encontrá-los. É isso. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouvirá uma das peças radiofônicas e storytelling de futebol da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Uma boa história dos gramados para todos. Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora é O Craque que foi herói da Revolução de 1932, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Oi, desculpe incomodar, mas desejam ouvir um pouco de poesia neste belo dia de pescaria? Sim, será um poema curto, um haikai. Espero que goste. O título dele é Pescaria. Apropriado, não? Pois bem. Cochilo. Na linha, eu ponho a isca de um sonho. Pesco uma entrelinha. Que achou? Genial, né? Não é meu. Se bem que poderia, né? Este é um haikai de Guilherme de Almeida. Eu sou apenas o Almeida e, tal como ele, sou um poeta também. Um amante das palavras doces e dos feitos heróicos. Aqui indica que isso morreu com o romantismo, mas o meu xará, bom modernista que era, mostrava que o heroísmo ainda combinava com os tempos modernos. Quer ver um exemplo lá dos tempos do Guilherme de Almeida? Bom, este é um poema mais longo, não é um haikai. Ele também é do Guilherme de Almeida e se chama Nossa Bandeira. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listras, são 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso entre a cor branca e a cor preta, velas de Martim Afonso, sotaína de Padre Anchieta. Bandeira de bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte. Riscos negros sobre a prata são como o rastro sombrio que na água deixaram a chata das monções subindo o rio. Página branca pautada por Deus numa hora suprema, para que um dia uma espada sobre ela escrevesse um poema. Poema do nosso orgulho, eu vibro quando me lembro que vai de 9 de julho a 28 de setembro. Mapa da pátria guerreira traçada pela vitória. Cada listra é uma trincheira, cada trincheira é uma glória. Tira retas firmes quando o inimigo surge à frente, são barras de aço guardando nossa terra e nossa gente.
São os 2 rápidos brilhos do trem de ferro que passa, faixa negra dos seus trilhos, faixa branca da fumaça. Fuligem das oficinas, cal que as cidades empoa, fumo negro das usinas estirado na lagoa. Linhas que avançam, anelas correndo no mesmo fito, o impulso das paralelas que procuram o infinito. Desfile de operários, é o cafezal alinhado, são filas de voluntários, são sulcos do nosso arado. Bandeira que é nosso espelho, bandeira que é nossa pista, que traz no topo vermelho o coração do paulista. É isso, nossa bandeira de Guilherme de Almeida, meu xará. Pelo menos de sobrenome de alma poética. Gostou? Ah, sim, bons tempos heróicos esses. Hoje em dia as pessoas têm uns heróis esquisitos, né? Uns exemplos estranhos. Essas pessoas que ficam falando em redes sociais, nossa, como é que é o nome disso? Como se diz mesmo? Influenciadores, né? É isso, né? Nossa, esses influenciadores, heróis estranhos. Tem gente até que tem jogador de futebol como herói. Bom, se bem que na época da Revolução, na época do Guilherme de Almeida, meu xará de sobrenome e poesia, tinha muito jogador de futebol que era herói mesmo, herói de guerra. E eles foram comandados pelo maior craque que o Brasil já teve. Craque dos 2 campos, craque do campo de futebol e craque do campo de batalha. Seu nome? Arthur Friedenreich. Ah, você já ouviu falar dele, né? É o Tigre. Jogou no Paulistano, time com ares poéticos e depois na equipe que eu sucedi no futebol profissional, São Paulo Futebol Clube. O quê? Não acredito. Você não sabia que o Friedenreich lutou na Revolução de 32? Ah, por favor, me permita contar essa história neste nosso momento de pescaria. Excelente, excelente. Pretendo não me alongar nem incomodar os peixes. Será uma boa prosa, não é poética em forma, porém é poética em conteúdo. Sim, tenha certeza disso. Bom, o ano de 1932 iniciava, mas ainda era 1931 para o mundo do futebol. Mais precisamente, o dia era 10 de janeiro de 1932. 10 de janeiro de 1932. O jogo decidiria quem seria o campeão paulista de 1931 e era no estádio do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Todo mundo achava que os alvinegros ganhariam no São Paulo, mas os tricolores foram demais. São Paulo 4-1. 4-1 em cima do Corinthians. 20 mil pessoas viram o técnico Rubens Salles comandar o São Paulo com Joãozinho no gol, Clodô e Bartô na defesa, Milton, Bino e Sasso na linha média. E o ataque? O São Paulo jogava com Luizinho de ponta direita, Armandinho de meia direita, Araquém Patusca genial de meia esquerda e Junqueirinha de ponta esquerda. E o centroavante era o incrível Arthur Friedenreich. É o Tigre, o melhor jogador de futebol do mundo. Vale a pena lembrar uma coisa aqui. Friedenreich faria 40 anos de idade em 1932. Sim, você ouviu bem. 40 anos e era o titular do ataque do time que fora campeão paulista. Ele começa a jogar 20 anos antes, em 1912, quando foi artilheiro do campeonato pelo Mackenzie. Em 1914 já se muda para o Paulistano, onde seria campeão paulista em 1918, 19, 21, 26, 27 e 29. Seus inúmeros gols o fizeram ser figura certa como centroavante titular da seleção brasileira. Foi campeão da Copa Roca em 1914 com a Argentina, bem como estrela nos Sul-Americanos conquistados pelo Brasil em 1919 e 1922. Ele ganhou o apelido de El Tigre da imprensa uruguaia e argentina pelo seu futebol fantástico.
Há quem diga que ele fizera mais de 1000 gols, muito antes do Pelé sequer imaginar que nasceria. No entanto, Friedenreich fez apenas um gol naquele jogo contra o Corinthians. Armandinho era quem estava sensacional. Um gol logo no início, um gol no meio do primeiro tempo. Antes do intervalo, o Fried fez o 3-0 para os São Paulinos. No segundo tempo, os corintianos tentaram uma reação com um gol logo de saída, mas o Araquém Patusca logo fez o quarto gol para sacramentar o título. O primeiro título de campeão paulista do recém-criado São Paulo Futebol Clube e o heptacampeonato para o Friedenreich. Porém, com o advento da Revolução em 9 de julho de 1932, data patriótica, Friedenreich resolveu defender São Paulo. Não São Paulo Futebol Clube apenas, o São Paulo, a nação, São Paulo, o Estado. Doou todos os seus troféus e medalhas para o esforço de guerra e se alistou naquilo que seria chamado de batalhão esportivo, composto majoritariamente por atletas e ex-atletas de diversas modalidades, em luta por São Paulo e em luta por uma Constituição. Foi um evento quando o batalhão esportivo saiu da Estação da Luz em São Paulo e pegou os trilhos da Mogiana até o fronte leste, próximo de Mojimirim. Friedenreich logo se tornaria o segundo no comando do batalhão esportivo, pois na chegada ao fronte foi descoberto que o comandante do batalhão esportivo, olha que curioso, que por sinal era o único que não era atleta, era um espião getulista e foi preso por colaborar com o inimigo. Isso fez que Friedenreich, pelo seu nome e idade, subisse na cadeia de comando. Ele era o comandante. Se eles saíram com festa de São Paulo no fronte leste, foram recebidos a bala. Quando o trem deles chegou, ao contrário da festa de despedida, mal foram recebidos por ninguém. Já tinha ação de guerra acontecendo, sendo o lado das tropas de Getúlio Vargas, comandado pelo então coronel, futuro marechal no contexto da Segunda Guerra Mundial, que aconteceria 10 anos depois, e depois presidente do Brasil. Sim, ele, Eurico Gaspar Dutra. Os diários de campo e os historiadores dizem que os soldados do batalhão esportivo eram bons, cheios de moral e atitude, renovando a moral das tropas que estavam melancólicas. Há relatos que eles não só reforçaram as linhas de fogo com presença física, mas também sonoramente, fazendo provocações típicas de estádio de futebol. Segundo o diário de um combatente que eu tive acesso, teve um jogador, alguém que ele não pôde reconhecer qual dos jogadores que era, que gritou: "Atira direito, que errar isso aí é pior que perder pênalti." Imagina a cena. Quem seria louco de discordar de um craque? Vai que foi o Friedenreich que gritou isso pro soldado. Ele não seria louco de ir contra o grande herói dos gramados. E agora um herói máximo das trincheiras por São Paulo e pela Constituição. Friedenreich protagonizou muitos fatos célebres na Revolução de 1932. Ele foi um dos comandantes dentro do trem blindado que garantiu a vitória paulista em Eleutério. Esse trem blindado ficaria conhecido como o Fantasma da Morte pela sua técnica de chegar sorrateiramente sem iluminação na linha inimiga. A presença de Friedenreich nas tropas paulistas da Revolução de 32 era uma preocupação para o governo de Getúlio Vargas. Os jornais considerados varguistas até espalharam que Friedenreich tinha morrido para tentar abalar o vigor dos revolucionários de 1932. Circulou até mesmo a capa de um suposto jornal argentino com uma ilustração retratando os últimos momentos do craque no leito de um hospital. A notícia é que Friedenreich teria sido baleado na dura ofensiva federal contra os paulistas após a vitória em Eleutério e que teria agonizado em um hospital militar na cidade mineira de Passo Fundo. Não, meu caro, não foi nada disso que aconteceu.
De fato, Friedenreich ficou desaparecido por quase um dia inteiro. Quando voltou ao acampamento, trazia um jovem soldado, um garoto mesmo agonizando ferido à bala. Uma cena heróica retratada por apenas alguns poucos diários de soldados. Ainda não temos essa imagem em filmes e novelas e em estátuas. Friedenreich não era só herói de futebol, mas também era herói de guerra civil entre paulistas e as tropas federais. E apesar de herói, Friedenreich sempre foi muito modesto. É isso, Friedenreich, por ser modesto, falamos poucos dos feitos dele, mas essa é a história de heroísmo de Arthur Friedenreich que poucos conhecem. Se bem que mal falam hoje dos feitos dele no gramado, quem dirá na Revolução de 32? Sim, claro, a história sempre deve ser lembrada, concordo com você. No entanto, digo mais, a história sempre deve ser contada, isso que é importante, que as pessoas falem sobre história. Já vou embora, o tempo está mudando, parece que vai chover. Prazer em conhecê-lo. O quê? Mais um poema de despedida? Ah, sim, perfeito. Serei breve novamente com mais um haikai de Guilherme de Almeida, que era poeta e Almeida, tal como eu. O título dele é Hora de Ter Saudade. Houve aquele tempo, e agora que a chuva chora, houve aquele tempo. É isso. Você entendeu a mensagem, né? Programa Universidade 93,7. Hoje a peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora foi O Craque que foi herói da Revolução de 1932, escrita por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. O personagem Almeida também foi interpretado por Rafael Duarte Oliveira Venâncio. De fundo, os sons foram produzidos e veiculados com licença Creative Commons pelos usuários Portugal Soundscape, Vice 31, Nick Nack, Makedit e Bohemian Certifical do site freesound.org, com edição e design de som de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Programa Universidade 93,7. Esta foi mais uma peça radiofônica da série Seleção Paulista dos Craques de Outrora, um storytelling de futebol para rádio e mídias sonoras produzido pelo professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão e do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP. Esta peça radiofônica foi veiculada em 2020 no programa Universidade 93.7 da Rádio USP-FM e está disponível digitalmente, entre outros lugares, no site Jornalismo Esportivo ECA-USP, mantido pelo Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Acesse www.usp.br/cje/esportivo. No fundo da abertura e do encerramento deste programa, você pode ouvir Rosenbaum Charles Bossa, do usuário Full Metal Jedi, trilha disponível em Creative Commons no site freesound.org. Roteiro, design sonoro, locução e edição de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Supervisão do pós-doutorado, professor Dr. Eduardo Vicente. Coordenação do programa Universidade 93.7 e do site Jornalismo Esportivo ECA-USP, professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Gravações feitas em casa por Rafael Duarte Oliveira Venâncio durante a quarentena e o distanciamento social em São Paulo, SP, na pandemia da Covid-19, no início de junho de 2020. Uma produção conjunta dos grupos de pesquisa Mediasom, Grupo de Estudos e Produção em Mídia Sonora, e Altajor, Jornalismo Popular e Alternativo, ambos da ECA-USP. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio e você ouviu Storytelling de Futebol, Seleção Paulista dos Craques de Outrora. Até breve. Tchau. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.